Oi pessoal, bem-vindos de volta ao podcast Meus Acopalipses. Hoje vamos estrear um quadro chamado Perrengues Nossos de Cada Dia. Também vamos falar sobre perrengues no ônibus. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @acopalipses.diários. Então, bora pro episódio de hoje. Eu sou a Carol. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Duda. E eu sou a Raquel. Então vamos pro primeiro perrengue do dia. Bom, eu tenho uma amiga, eu vou citar o nome dela aqui porque ela deixou, tá? Fernanda, ela faz medicina no Paraguai e ela mandou alguns áudios contando os perrengues dos ônibus lá do Paraguai. Então eu vou colocar pra gente ouvir. Primeiro eu vou te contar como que é os ônibus. Não são ônibus, são caminhão reformado, tipo chão de madeira e tal, bem zoado, assim. E daí tem um monte de crochê nas janelas, não sei o quê. E uma vez a amiga caiu do ônibus porque ela tava descendo e o cara já arrancou. Eles são bem loucos. E eles dirigem com toda a velocidade do mundo. É uma aventura. Que horror, né? Uma vez, menina, um ônibus cheio, lotado. Eu com um tapete numa sacola e 5 almofadas na outra. E tinha mais umas mantinhas na outra. Tipo, assim, tava, né? Nem conseguia andar. O motorista não freou, menina. E eu caí por cima de todo mundo no ônibus. O que Mas mais a tem... humilhação do jovem universitário, ela é bem forte, né? Tá, esse é do formulário que a gente disponibilizou, que está na nossa bio do Instagram. 2 perrengues. Uma vez o busão simplesmente parou de funcionar porque estava muito pesado. Tivemos que esperar uma meia hora para vir outro. Aí também teve outra vez que perdi o ônibus por 1 minuto. E na época não vinha ônibus toda hora. E eu tinha prova. Tive que pagar 50 conto num táxi. Meu Deus, essa é a humilhação. Eu Quando também eu tenho uma conhecia- história. Segundo semestre da faculdade, um calor torrencial de novembro, sexta-feira à tarde. Eu estava morrendo de calor, tava de TPM, tinha sido assim um dia triste na vida do universitário. Fui muito bela, né, pegar o ônibus pensando que ia ser feliz. E aí o ônibus lotou, o que é bem comum, né? E aí veio outro ônibus. E eu não pude trocar de ônibus porque eu já tinha passado a roleta. E, tipo assim, muita gente desceu. Quem tava ali antes da roleta ou quem nem tinha entrado ainda, né? Pôde ir pro outro ônibus e foi todo mundo sentado. E eu tive que ir em pé. E aí eu tava tão pistola que eu fui chorando da faculdade até a cidade. Meu E Deus. todo mundo ficou olhando pra mim, tipo, por que você tá chorando? Mas assim, gente, o sentimento era derrota, sabe? E eu pedi pro motorista pra me trocar de ônibus e ele falou que eu não podia porque a gente tinha passado a roleta. O que custava, sabe, gente? A última a passar a roleta. Que azar, mano. Tem uma aqui, ó. O ônibus foi fazer uma rotatória e eu fui caindo, tentando segurar em todo lugar. Isso sempre. Coitado. O ônibus da faculdade, aquela estrada cheia de buraco. E aquele acelera breca. De tão cheio que tá o ônibus. Aí a hora que acelera de novo, vai todo mundo pra trás. Sim. É triste. Tem um aqui que o irmão dela tava segurando o ônibus pra ela conseguir chegar, porque ela tava atrasada. E ela estava correndo e caiu na rua, tentando chegar no ônibus. Meu Deus. Eu não sei o que é pior, cair na rua, do Ou lado do correr atrás ônibus. do ônibus. Correr atrás do ônibus é triste, gente. É muito É a coisa mais triste que tem. ver todo mundo te olhando. Nossa, gente. Sim. Nossa, eu já corri muito atrás de ônibus. Sério. Muito. Meu Deus do céu. Aquela descida lá em Frederico, da rodoviária, que desce correndo, parece que tu vai derrapar, né? Meu Deus, Nossa. tá enrolando. Credo. Vai dando cambalhota até lá embaixo, até na rodoviária. Uhum. Eu tenho uma história quando eu tava no primeiro ano da faculdade. Aí eu olhei o horário que o ônibus passava
Pensei, não, tá horário, vou lá pegar o ônibus. Aí fui. Cheguei lá, o ônibus já tinha passado. Aí eu, droga, vou ter que esperar 1 hora pra pegar o próximo ônibus. Eu, tá, vou voltar pra casa, né? Voltei pra casa, esperei dar o horário. Quando deu horário, fui pro ponto do ônibus, adivinha? Passou de Perdeu novo. de novo. Passou de novo, eu perdi o ônibus 2 vezes, gente, pelo amor de Deus. Você desistiu, né? Depois. Que humilhação, Casa, mano. de uma burra, idiota aquele dia. Ai, eu lembrei de uma história agora, que foi no meu primeiro dia de aula, cara, que eu cheguei, tipo, na terceira semana na faculdade, que eu tinha passado depois, e daí eu não sabia, tipo, eu não sabia onde era. Quer dizer, eu fui na chamada oral, daí tá, daí eu tava indo com o ônibus, daí eu vi o FSM e eu parei. Daí eu falei, moço, quero parar. Eu parei lá embaixo no FSM. Ah, não! Meu E Deus. daí eu desci e eu fiquei tipo, tá, e agora? Tipo, pra onde que é a faculdade? Não, que burra, né? Eu já tinha Meu, ido. isso é tão a cara da Carol que não dá nem pra se surpreender. E daí, quando eu comecei a subir a pé, o ônibus parou, o amarelão parou pra mim e falou: Tu vai pra faculdade? Deu, vou. Ah, então sobe de novo. Daí ele deixou. E daí eu parei. Meu, sério, que humilhado. Não, a galera me olhava com uma cara tipo assim: ó, nossa, essa é burra. Essa aí Essa calor, essa calor. essa é caloura, com certeza. E uma vez que a gente tava indo pra faculdade e o ônibus ele para na faculdade primeiro e depois vai pro restaurante. E aí a gente tava no terceiro ano, no começo. E aí o pessoal que entrou esse ano desceu na faculdade Nossa. e foi a pé pro Foi a restaurante. Ah, não. E aí o ônibus foi embora e a gente dentro pensando, por quê? Porque eles desceram e estão indo. Aí a gente ficou muito triste, porque eles não sabiam que o ônibus ia até lá. Então foram a pé no sol escaldante. Aham, nossa, esse dia foi triste, verdade, coitados. O que eles não Gente, perguntaram? Pelo menos eles vão ter um perrengue pra contar da faculdade, né? Porque agora a corona não sabe quando volta. Né? Tem outra história. Essa Guilherme presenciou comigo. A gente tava indo pra faculdade, o ônibus tava na BR. E aí, quando ele foi fazer aquela curva perigosa, o pneu estourou. Lembra, Guilherme? O pior é que a gente tava lá no fundão. A gente E aí tava ele- no último. Não, e a gente tava bem quase em cima da roda que furou. Então, assim, ó, nós demos um pulo. O desespero foi real. Eu achei que a gente ia morrer aquele dia. Eu levei um susto, falei, explodiu o motor, vai explodir tudo. Que horror. Que horror. Ai, foi horrível. Depois veio outro ônibus pra buscar vocês. Veio, a gente teve que ficar esperando. Ah, tá. Gente, o amarelão, né, proporciona a cada momento. Memórias inesquecíveis, né? Eu tenho uma história que eu também compartilhei com as minhas colegas Carolina e Raquel. Que a gente matou a aula numa sexta-tarde também pra ir embora mais cedo, pegar o ônibus, né? Tipo 4h30, porque a gente tava cansado já da aula, não acabava nunca. Vamos matar a aula. Aí a gente saiu correndo pra pegar o ônibus e o ônibus já tinha saído. E aí a gente decidiu fazer o quê? Vamos esperar ele lá na BR, né? Porque a gente vai conseguir pegar ele. Muito que bem, ficamos lá esperando. O ônibus passou e não parou pra gente. Ele não parou, cara. Que raiva. The Life Snake. Todo mundo olhando pra gente assim. Não, o Karma. Não, eu Não, e daí os nossos colegas que ficaram na aula 10 minutos a mais do que nós, pegaram Pegaram carona o pra ir ônibus. embora. Eu lembro disso, que eu falei, cadê elas? Foram embora, né? Aí eu peguei uma carona, fui descendo pra ir embora. Só elas três subindo de volta pra faculdade. Eu falei, ué, nós já não tinha ido embora? Não, e até a professora passou pela gente. E ficou tipo, vocês faltaram? Agora toma. E pra completar a humilhação, né? Porque a gente tem que ficar lá esperando até 5h30, que seria o horário do próximo ônibus, mais 1 hora. A gente teve que pedir carona pra uma professora que a gente, assim, respeita muito, mas nunca na vida pediria carona, né? E aí aconteceu mais essa. Eu tenho uma situação aqui pra contar.
quando você tá em pé, assim, no ônibus. Aí você dá o lugar pra você vira um pouquinho assim pra pessoa passar e ir pro fundo, só que ela para na sua frente. Meu, que Na ódio. faculdade acontece muito isso. Porque é um aperto aquilo lá. Então aí você vai, eu quero ficar aqui pra frente, pode ir indo pro fundo. Aí a pessoa para na sua frente. Aí para o ônibus inteiro. Aí você é obrigado a ir lá pra trás junto. É foda. Verdade. Eu tenho uma aqui que falaram que vomitaram no pé dela. Ai, não, gente, coitada. Nossa, é demais, né? Meu Vomitar no pé é Deus. demais. Nossa. Eu lembro que quando eu vim, bem burguesa essa história, tá? Quando eu vim pra faculdade, eu não andava muito de ônibus na minha cidade, né? Tipo, e lá era diferente o ônibus. Uhum. E aí eu não sabia que tinha que pedir pra parar se não parava na parada. Porque lá na minha cidade parava em todas as paradas, tipo, mesmo que não tivesse ninguém pra descer. E aqui não, né? Se não ninguém pede, ele não para normalmente. E eu não sabia disso. E aí não parou na parada que eu precisava. E daí eu segui, porque eu fiquei com vergonha de apertar o botão ou puxar a cordinha, porque eu não sabia, né, como é que fazia direito. Aí eu fui até o final da linha, assim. Eu não acredito. Depois eu voltei a pé pra casa. Meu Deus! Legal. Bem burguesa mesmo. Bem burguesa, não sabia como é que funciona o ônibus. Morri. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Meus Acopalipses. Hoje a gente fez o quadro Perrengue Nosso de Cada Dia. Espero que vocês tenham gostado. Enviem mais histórias, nos contem o que vocês acharam. Sigam o nosso Instagram, @acopalipses.diários. E sigam nos acompanhando para dar um pouquinho mais de risada futuramente.